o evangelho diferente não tem desabraçado, e esse de boa mente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. A verdade, irmãos, que adentro desses versos são muito mais profundos e poderosos que Deus, à primeira vista, que podemos identificar. E na verdade o apóstolo, ao expressar isso através da inspiração do Espírito Santo, estava preocupado com aquilo que estava sendo frutificado entre os irmãos de todas as partes. Haja vista que os tempos em que nós estamos vivendo hoje não são tão diferentes dos tempos que Paulo vivia. Os irmãos sabem melhor do que eu que tem se frutificado em vários lugares a vertente de falsas palavras e falsos evangelhos. Para que nós possamos mergulhar um pouquinho nesse pensamento e pensar um pouco que quando nós olhamos e escutamos essas palavras, de fato, eu não vos engano, parece ser evangelho, parece ser Bíblia, mas quando nós procuramos suas raízes um pouco mais a fundo dentro da Bíblia, percebemos que faltam algumas diretrizes e verdades que Cristo Jesus nos passou. E quando eu falo isso com muito carinho e com muito cuidado, nós, irmãos, sabemos melhor do que ninguém que os pensamentos que Jesus proliferou enquanto estava na terra exercendo seu ministério terreno foi um pensamento de algo vindo do alto. E muitas das vezes quem estava embaixo da terra não entendia o que Jesus estava passando, a ponto dos próprios discípulos olharem para ele e dizer: Jesus, nos explica o que é isso que você está falando. E Jesus precisava simplificar com algumas parábolas ou entendimentos do alto. Haja vista que nós que somos da terra somos dificultosos a aceitar algumas parábolas que são do alto. Como nós podemos aceitar uma ideia e uma palavra que olha na nossa cara e diz que para ganharmos temos que perder? Como é que nós podemos aceitar um evangelho que olha na nossa vida e nos diz que para vivermos temos que morrer? Como é que eu poderia aceitar alguém que olha na minha cara e diz que para ser feliz a eternidade, muitas das vezes precisarei suportar tristeza enquanto na vida terrena? E por isso que assim, o evangelho nunca atraiu muitas atenções. E por isso que essa palavra, essa vertente nunca atraiu muitas ideias, nem no tempo de Paulo e muito menos nos atuais. E eu não preciso chover no molhado para dizer para vocês que estamos num mundo onde as pessoas sempre procuram mais para si. E a própria palavra diz que loucos são aqueles que enchem os próprios celeiros, mas se esquecem que a qualquer momento a trombeta poderia tocar. E nós teríamos que nos encontrar com Jeová grandão dentro do céu. Por isso que a Bíblia sempre nos aplica essa ideia que tudo nessa vida é passageiro, que tudo nessa vida é momentâneo. E eu não estou sendo leviano nas minhas palavras, afinal de contas, se nós pensarmos com carinho, nós percebemos que nessa vida nós vivemos apenas uns 80, 90, 100 anos no máximo. E a próxima vida é toda uma eternidade que nunca mais terá fim. Mas como quando nós começamos a comparar as verdades cotidianas dentro do Evangelho com as realidades que são vistas por aí fora, nós precisamos começar a compreender que muitas das palavras de Deus têm sido distorcidas aos ouvidos de multidões e de muitas pessoas. Porque com carinho pregar muitas das vezes não atrai sucesso, não atrai dinheiro, não atrai fama, não atrai portas abertas. Na verdade, quando nós todos estamos aqui, levamos a verdadeira semente do Evangelho de Cristo. E ao perigo de sermos rejeitados nas nossas ruas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, até mesmo entre nossos familiares, pessoas que olham na nossa
assim, eu não conheço esse Jesus que você está pregando. Para mim, Jesus tem que me fazer bem. Para mim, Jesus tem que me abençoar. Para mim, Deus tem que abrir as portas. Para mim, Deus tem que me fazer bem. Mas para pensar comigo, se Deus me fizer bem, Ele continua sendo Deus. Mas o poder dele não está atrelado no que Ele pode fazer por mim. Se Ele fizer para mim, Ele é Deus. E se Ele não usar uma grama do seu poder para me abençoar, para fazer nada na minha vida, Ele continua sentado no mesmo trono, com a mesma glória, com a mesma adoração e com a mesma honra. Glória a Por Deus. isso, nós começamos a compreender, Deus não é o que acontece na nossa vida. Aleluia. E por isso que nós podemos começar a compreender e ter uma ideia vindo do que é o Evangelho. Muitas das vezes nós estaremos com as portas trancadas, muitas das vezes as coisas darão errada nas nossas vidas. Muitas das vezes doblaremos nossos joelhos pelas madrugadas dentro dos nossos quartos, com lágrimas nos olhos e um vazio tão grande na alma, e dizemos a Deus: Deus, eu preciso de um socorro. Meu Deus. E vai parecer mentira, mas muitas das vezes as portas vão se manter trancadas. Muitas das vezes o alimento não chegará na nossa dispensa. Muitas das vezes o socorro não chegará no tempo em que queremos. E olha que engraçado, Deus continua sendo o mesmo Deus, digno da mesma glória e da mesma adoração. E por isso Deus não é a tua porta trancada. Se tua porta está trancada, Deus ainda é poderoso para abrir muitas outras portas na sua vida. Meu Deus. Mas mesmo que elas não se abram, Deus continua sendo Deus. Se os irmãos estão conseguindo compreender que eu estou tentando desligar com a necessidade do tamanho do teu Deus, e que nós não deveríamos apresentar as nossas necessidades a Deus, mas o nosso Deus, as nossas necessidades, porque Ele não é o que acontece conosco. Conseguimos compreender que muitas das mensagens que estão sendo ministradas e pregadas nos dias chamados atuais são mensagens levianas que em muito falta do Evangelho. Mensagens de pessoas que sobem nos altares sabendo das nossas necessidades, olham nas nossas caras sabendo das nossas necessidades e dizem: olha, vai ter que dar certo porque você serve ao teu Deus. E eu sei que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai ou mãe que não daria coisas boas aos vossos filhos? Se vocês que são maus, isso é Bíblia. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos daria coisas boas e todas as coisas. Mas quando nós identificamos essas vertentes dentro da palavra de Deus e as verdades, percebendo que muito do que está sendo pregado aí fora já desvirtuou-se há muito tempo. Pessoas que sobem nos altares e trocam a verdade por uma profecia ou por uma revelação. Igreja onde os números são extensos por causa das revelações que descem do alto, mas nenhuma revelação substituirá a maior revelação dos últimos tempos. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que quando nós olhamos para certas denominações, estão entupidas de multidões através de revelações. Mas para pensar comigo que todas as revelações que são liberadas para inflar aqueles que os recebem. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e comparamos as revelações, geralmente as revelações são desse calibre. Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai levar, Deus vai levantar. Tudo gira em torno do homem, tudo é antropocêntrico. Agora, olha para a Bíblia que quando o Evangelho me encara, o Evangelho olha na minha cara e diz que tu precisa morrer para viver, tu precisa descer para subir, tu precisa matar o teu eu para Cristo poder morar em você. Você precisa perder para ganhar alguma coisa. E eu não consigo entender na minha própria mente como é que estão substituindo a verdadeira palavra por coisas tão levianas e passageiras. A
o verdadeiro evangelho me coloca pregada numa cruz para ser crucificada com Jesus de Nazaré. O verdadeiro evangelho olha na minha cara e diz: Ana, tu não vive mas Cristo vive aí dentro. Glória a Deus. Não é mais você que manda no teu nariz, é Deus que manda na tua vida. O que acontece muitas das vezes que se torna errado é a troca de prioridades, onde colocamos aquilo que Deus pode fazer acima daquele que está fazendo. E por isso que não é errado receber bênçãos. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que Jesus que diz. E olhando para Satanás dentro do deserto, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Então, os irmãos observem que Jesus não falou, o homem não viverá de pão, mas só da palavra, não. O homem viverá da palavra, mas somente de pão, mas não só de pão, haverá algo a mais. Então, Jesus estava dizendo que existem necessidades terrenas que são supridas pelo nosso Deus, e existe necessidade espiritual que também pode ser supridas pelo mesmo Deus. O que o povo fazia com Jesus muitas das vezes era colocar o terreno acima do espiritual. E por isso que Jesus começa a bater dentro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, que quando esses dias chegassem, os irmãos precisariam estar muito atentos, porque haveriam dias que comprariam e arrumariam um mestre a si mesmo. Mestre que dissessem aquilo que queríamos ouvir e não aquilo que precisávamos ouvir. O verdadeiro evangelho muitas das vezes me coloca diante da palavra de Deus e me mata, acaba comigo na terra, para que Cristo possa viver e suprir as minhas necessidades. Aleluia. E por isso que estamos olhando para o que está acontecendo e precisamos entender que a trombeta vai tocar. Aleluia. E que Jesus vai voltar. A trombeta vai tocar e Jesus vai voltar, a igreja vai ir para o céu. Encontraremos Jesus nas nuvens celestiais. O arrebatamento está muito próximo. Jesus está à beira de voltar na terra para buscar a sua noiva. Com carinho, será que essas mensagens ainda ardem em nossos corações? Em que olhamos para a terra e dizemos: não importa o quanto deu errado, Deus, se deu certo, Deus. O importante é o que eu vou para a glória. O importante é que eu vou para o céu. Glória a Deus, aleluia. Os jovens talvez sejam a última geração que está passando na terra. Se a última chega um ou dois, eu não posso dizer o dia e nem a hora, porque o dia só Deus sabe. Mas como você está identificando que talvez sejamos a última geração no que está acontecendo na terra, talvez você olha para trás e diz: não, isso sempre aconteceu, isso sempre teve. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a natureza geme, a terra geme. Nós podemos começar a entender que a terra está gemendo cada vez mais. E quando há gemidos de dor, próximo está o parto. Aleluia. Deus santo. Irmãos, Deus tem prazer de te abençoar na terra. Mas como está a sua vida espiritual para morar no céu? Meu Deus. Como está a sua vida espiritual? E eu vou botar dentro da Bíblia, porque senão os irmãos podem falar que eu estou falando da boca para fora. Jonathan sempre teve guerra, não como está havendo agora. Porque de 100 anos para cá, houve mais guerra do que toda a história da humanidade. E se você pegar a sua primeira guerra, a sua segunda guerra mundial, quase 100 milhões de pessoas morreram no espaço de 5 anos, depois de 5 anos. Imagine em 10 anos, 100 milhões de pessoas desaparecer, sumir da face da terra. E eu me incluo, nós poderíamos pegar as guerras de agora e olhar para a Rússia quase invadindo a Ucrânia, e a China se aliando com a Rússia para tentar não ser invadida pela OTAN e pela Europa. Guerras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, Coreia
Japão. Todos os lugares, cidades que eram calmas, estão entrando em guerras terríveis, mas não apenas guerras e rumores de guerras. Eu queria ser uma profeta que vinha dizer coisas boas para os seus ouvidos hoje. Aleluia! Não se preocupe, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, mas eu não posso fugir do que está escrito na Bíblia. E quando eu olho para a Bíblia, eu só consigo enxergar a preparação para arrancar o povo de Deus da terra, para acontecer coisas como nunca antes aconteceu na face da terra. Aleluia, Deus. A trombeta está perto de tocar, mas não por causa das doenças também. E há muito tempo as doenças estão na face da terra. Tuberculose, AIDS, dengue, chikungunya, diabetes, câncer, doenças que estão matando milhares de pessoas por aí, por todos os anos, por aí vai. Mas não apenas doença. Você lembra que a Bíblia também diz que haveriam perseguições? Aleluia, Deus. Se você souber, se quem é que entrou por essas portas aqui para poder matar vocês, para poder fuzilar vocês têm a liberdade de estar aqui adorando a Deus. E sabe, nesta noite, para glorificar a Deus. Aleluia. Mas existem lugares que cristãos estão escondidos em cavernas para não perderem a sua cabeça e não terem pescoço arrancado. O que me dói é que tem gente se escondendo em cavernas para poder dar glória para Deus. E nós que entramos na igreja temos a liberdade. Se você soubesse que tem gente chorando, querendo ter a liberdade que você tem de adorar e de glorificar a Deus. Mas eu estou sofrendo, mas minha família está amarrada. E o que os outros estão sofrendo para poder servirem a Deus? E o que os outros estão sofrendo para poder adorar a Deus? Tem gente que está vendo as suas mulheres sendo estupradas na frente dele, mas não nega Jesus. Tem gente que está vendo os seus maridos perderem a cabeça, mas não nega Jesus. Tem gente que está vendo os seus filhos sendo escravos para virar soldados para matar os outros cristãos, mas não nega Jesus. Falaram mal de mim, Ana, vou negar. Você não sabe o que é perseguição. Eu convido você para ir para o Afeganistão e olhar na cara do Talibã e dizer: sou crente, para você ver o que realmente é perseguição. Sabe o que mais a Bíblia diz? O amor de muitos esfriará. Olha aqui para essa igreja. Quantos na pandemia e quantos estão agora? Quando não desanimaram. Aleluia, Deus. No nosso meio. Quando eu digo o amor pelo próximo, quando eu digo amor, não é só um amor pelo próximo, porque os irmãos estão cansados de saber que o amor pelo próximo tem se esfriado. Eu digo o amor pelo próprio caminho que é Cristo Jesus. O amor pelo verdadeiro evangelho. Muitos têm se esfriado, mas a Bíblia não diz apenas isso. A Bíblia diz que haveriam terremotos, maremotos, furacões, vulcões, sinais no sol. E eu não vou ter tempo de falar, mas dá uma pesquisada em casa. Sai um pouco das redes sociais e chamadas mídias sociais e busca se informar um pouco sobre os sinais na natureza. E tu vai ver que só no começo de 2020, nem em 2021, que na Bahia, que já teve enchentes na Bahia, no Pará, vulcão estourou no meio do Mar Pacífico, outros tornados atingiram os Estados Unidos, mas muitas das vezes nós não temos percebido que a terra está gritando todos os dias que Jesus está voltando. Aleluia. E que dá as portas de buscar a sua noiva para morar na glória. Aleluia, Deus. Irmãos, essa palavra não vos aviva e não vos vivifica. E que fique claro que eu não estou preocupada em você dar glória. Eu estou preocupada em você sair daqui hoje pensando sobre a tua vida daqui a
agora. Meu Deus. Que nós estamos perto do toque da última trombeta e que nós deveríamos estar preparados para a volta de Cristo. Homens estão se escondendo por aí fora dos seus pecados, das suas podridões, mas ainda acredito que Deus tem levantado um povo na terra que não se corrompe não com o seu pecado e não se deita com Jezabel, que se santifica todos os dias dizendo: Senhor, eu sei que a terra está corrompida, mas eu quero ser santo para poder morar na glória. Aleluia! Nós estamos vivendo esses tempos, irmãos, e não se deixe enganar pelo diabo e pelo Satanás, porque está escrito no texto ao qual nós lemos, para que a serpente não vos engane, como enganou Eva. Você sabe como a serpente engana Eva? Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden e imagine que toda a viração do dia Deus vinha para se relacionar com Adão e Eva. E como é que alguém engana uma pessoa que tem pleno relacionamento com Deus? Aleluia. Porque talvez alguém olhe e diga: não, Eva desviou, por isso foi enganada. Não. Pelo texto nós acreditamos que todo dia, na viração do dia, Deus descia no jardim com a sua glória para poder conversar com Eva. Imagine alguém que conversa com Deus todo dia, que tem a mente de Deus, que está cheia da glória de Deus. Como é que Satanás engana alguém que está cheio de Deus? Como é que o diabo, tão ruim, engana alguém que está todo dia na presença de Deus? Como é que faz alguém cair que está cheio das verdades de Deus? Satanás aprendeu dentro do céu, enquanto ainda não havia caído. E ele via Deus cara a cara. Como é que alguém vê Deus cara a cara e se corrompe em si mesmo? Leia em Ezequiel e Isaías depois em suas casas. Como é que alguém vê Deus todo dia, diabo antes de ser diabo, se corrompe e vira o que é hoje? A Bíblia diz que ele se corrompe na sua própria soberba. Ele olhou para si mesmo e disse: Aleluia, glória a Deus. Ele olhou para si mesmo e disse: há muita glória sobre mim. Eu sou o cara, eu conheço muito de Deus, eu tenho muito de Deus. Mentiroso é quem diz que conhece a Deus, porque até quem for para a glória vai passar a eternidade conhecendo quem Deus é. E depois de milhões de anos conversando com Deus, vai olhar para Deus e dizer: Deus, tu é tão grande que eu não conheço nada de você ainda. Você é eterno e não tem como ser medido pela sua mente. Tu vai passar milhões de anos conversando com Ele e não vai conhecer uma grama do que Ele é. Tu vai passar a eternidade conhecendo Deus dentro do céu e dentro da glória. E isso é coisa boa demais, mas Satanás se corrompeu em si mesmo. E a Bíblia diz que ele se corrompeu no próprio comércio de influência. E eu não vou entrar nessa questão, mas ao se corromper, só há uma maneira de alguém que conhece Deus se encher de outra coisa. É se esvaziar da verdade e colocar uma outra verdade que parece verdade, mas é mentira. Como é que Satanás arrasta um terço do céu com ele? Como é que arrasta anjos que vê Deus cara a cara com ele? Simples. Esvazia esses anjos de Deus e coloca outra coisa dentro dele. Essa mesma estratégia foi usada no jardim do Éden, segundo Paulo no texto qual nós lemos. Satanás se apresenta para Eva e aqui eu tenho. Satanás se apresenta para Eva e diz: Deus não te disse que poderia comer de tudo no jardim? E Eva responde: de tudo, menos daquela árvore no meio do jardim, porque quando comermos, certamente morrerás. Aleluia. Satanás olha para ela e diz: não morre não. Botando no português claro, o que o diabo estava falando é: você é
olhando para Satanás e sou. Posso fazer tudo o que eu quero, só não posso tocar naquela árvore. Satanás olhou para ela e, voltando para português, se tu fosse livre mesmo, tu fazia o que Deus mandou você não fazer. Prova que é livre e faz o que Deus te proibiu. Prova que é livre e vai lá e toca na árvore. Repara que parece uma verdade, mas é uma mentira camuflada de verdade. Engraçado que Eva toca na árvore e Deus não impede, Deus deixa, porque Deus nunca travou ninguém de pecar. Quer tocar, toca, quer pecar, peca, mas